have a mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Her love's till the end, she's my best friend. Ain't nobody got a mom like mine. Oi, gente! Esse é o Diário de Mãe e hoje começa uma série nova aqui no nosso canal, que são algumas entrevistas com algumas mães muito especiais. E a primeira convidada de hoje é a Josane Nunes. Para quem não conhece, a Josane é mãe da Madu e eu vou fazer algumas perguntas para ela e vocês vão assistir comigo, viu? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita e já se inscreva, tá bom? E dá o seu joinha aí no nosso vídeo. Primeira pergunta. Você sempre quis ser mãe? Sempre foi seu sonho ser mãe? Então, eu acho que eu sempre quis ser mãe. Desde quando eu era criança, a gente brinca de boneca, né, quando a gente é menina. E acho que tem esse estímulo grande. E eu lembro de um desenho que eu assistia, nunca vou esquecer, eu não lembro o nome do desenho. Mas esse desenho tinha uma bebezinha que ela saía engatinhando pela casa, saía de casa engatinhando, e os pais às vezes ficavam procurando. E eu lembro, assim, quando eu assisti esse desenho, que eu tinha muita vontade de encontrar aquela bebezinha e cuidar dela. Era um desenho mesmo. Mas assim, era tão fofinha a bebezinha que me dava muita vontade de ter uma bebezinha igual aquela. Então, desde quando eu era criança, eu ficava pensando, eu queria tanto encontrar, até mesmo assim, um tempo atrás tinha bastante pessoas que encontravam bebês nos lixos. E eu tinha vontade de encontrar um bebê daqueles pra poder cuidar. Só que assim, lógico que isso não acontece, né? A pessoa que encontra esses bebês, que tem uma história triste, né? Porque são mães que jogam no lixo, não é uma coisa legal, e você também que encontra não fica com esse bebê, né? Mas eu tinha vontade, cabeça de criança, né? Então assim, eu acho que eu sempre tive assim, aquele sonho, aquela vontade de ter filho. E mesmo depois quando eu cresci e eu via casais com um bebezinho, eu achava muito lindo aquela harmonia de pai, mãe e bebê. Então acho que sempre foi meu sonho, sempre, sempre. Segunda pergunta. Sua gravidez foi planejada? Então, a gente sempre tinha o plano de engravidar. Só que não na época que eu engravidei. No começo do ano eu tinha passado mal e aí eu parei com o anticoncepcional porque a gente imaginava que aquilo que eu estava sentindo poderia ser um anticoncepcional. Já tinha muitos anos que eu tomava para tratamento de pele, então eu até achava que ia demorar para engravidar porque tinha muitos anos já que eu já usava. Só que, e mesmo assim a gente ainda estava prevenindo. Só que de repente veio. Não foi assim tão planejado para a época que veio, porque a gente queria mais pro final do ano, mas veio um pouco antes e aconteceu. Foi um presente de Deus na nossa vida. Terceira pergunta. E o enxoval? Foi planejado? Foi organizado bem antes? Ou foi tudo meio assim, corrido, em cima da hora? Eu acho que quando a gente descobre que tá grávida, a gente assim, fica com uma alegria imensa, né? E às vezes dá vontade de ir atrás, de comprar muita coisa e sair contando pra todo mundo. Mas eu sabia do risco que tinha de aborto. Nos primeiros filhos, dizem que é normal. Então, assim, eu não saí correndo pra comprar as coisas, não. Eu esperei mais um tempo. E quando eu fui fazer meu ultrassom de translucência nucal, que eu fiz com uma médica muito boa, que já daria pra descobrir qual era o sexo do bebê, aí uma tia do meu marido comprou um vestidinho, porque a gente descobriu que era menina. Ainda perguntei pra doutora, tem certeza, a doutora pode fazer um enxoval rosa? Ela tem certeza, pode fazer. E aí essa tia do meu marido fez não, ela comprou esse vestidinho, né? E eu acho que foi a primeira roupinha que ela ganhou. E aí aos poucos a gente foi ganhando coisas, a gente foi comprando. E a gente deixou assim, pros móveis do quarto a gente comprar mais pro finalzinho. Na verdade a gente até comprou antes e foi pagando, só que a gente não pediu pra entregar só bem perto da época dela nascer. Tava tudo pronto até as 30 semanas, que é o 7º mês, que tem aquele risco de nascer prematuro, né?
Foi tudo bem planejado antes? A mala da maternidade eu não preparei nas 30 semanas. Foi um vacilo meu, porque minha gestação era de risco. Tem um tio que trabalha no centro cirúrgico e ele me disse uma vez que existem vários bebês que nascem antes da hora e a mãe não organizou a mala da maternidade, não arrumou as roupinhas antes. Os bebês nascem e não tem roupa, não tem fralda, é tudo assim, meio conturbado na maternidade, né? Como foi sua experiência? Foi tudo como planejado ou nasceu antes? Teria a possibilidade de vir antes, mas eu preparei assim, a mala da maternidade, acho que um mês antes, mais ou menos. Não foi tanto assim antes como deveria ser, não. Se tivesse nascido antes, tinha atropelado as coisas, porque não foi tão assim organizadinho, não. Quarta pergunta. E o pré-natal? Exames durante a gestação? Foi feito? Foi tudo tranquilo? Ou foi mais difícil? Teve alguma complicação? Então, logo que eu descobri que eu estava grávida, eu fui na minha médica para confirmar mesmo, né? E aquela médica que eu estava consultando, eu não queria ela como obstetra. Então eu comecei assim uma saga a uma obstetra. E aí, depois de procurar, e ainda mais porque a data que a Maria Eduarda ia nascer era janeiro, uma época muito difícil de encontrar médico, porque é época de férias, as férias assim, de quase toda a população, é muita gente que sai de férias, então é muito difícil você encontrar médico nessa época. E aí eu comecei a procurar médicos que estariam trabalhando nessa época, e caí meio que de paraquedas, mas não foi paraquedas, porque eu acredito assim, foi providência de Deus, caí na minha médica. E aí essa minha médica começou a olhar meus exames, alguns exames que eu tinha feito, porque eu tinha passado mal no começo do ano, eu levei pra ela. E aí eu descobri que eu tinha trombofilia. E trombofilia, quem tem trombofilia, tem uma gestação de alto risco. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o meu vídeo que eu conto sobre a trombofilia, eu vou deixar um cardzinho aqui para você assistir e eu conto como é que foi. E aí a minha médica, ela começou a pegar no meu pé, porque eu tava assim já com uns 4 meses mais ou menos e eu não tinha me cuidado nada. E o maior risco quando você tem trombofilia é no começo, de aborto, né, principalmente. E aí eu comecei a tomar alguns remédios, tive que usar meia e umas injeções, uma injeção todo santo dia. Foi assim, difícil, sabe? Porque você descobre uma doença que você tem, que eu já tinha antes de engravidar. Então, durante a gravidez, é pior ainda, é mais complicado. Só que eu fiz tudo certinho, tomei as medicações, todo mês eu fazia exame, todo mês ia na doutora para fazer avaliação de como se eu tinha engordado, porque se eu engordasse teria probabilidade também de ter diabetes, seria uma complicação mais ainda pro parto. Então, eu tive assim sérios cuidados durante a gravidez. E eu acho até que por causa disso eu não aproveitei tanto, sabe? Aquele barrigão, aquela coisa de você estar grávida, de você sonhar com o filho, porque tinham tantos riscos que era o medo assim, era de morrer e de nem ver a minha filha e não ver ela crescer, sabe? Então assim, foi uma gestação um pouco difícil. Não por causa da doença, mas porque aquele medo que a gente tem, sabe? Quando você tá grávida, você não tá doente, mas você tá grávida, você precisa de certos cuidados. E pela primeira vez, então, assim, aquela coisa de primeira gestação, tudo muito novo, tudo diferente, você descobre que tem uma doença e que você precisa tratar aquilo pra você ter um bebê saudável. Então, assim, eu fui muito rígida com a minha alimentação, com os medicamentos que eu tomava. Então, assim, foi tudo bem, foi tudo muito tranquilo. Eu não tive, assim, infecção urinária, que é uma coisa que as mães geralmente têm. E muitas outras coisas, assim, que às vezes aparece. Anemia também, que é uma coisa que minha mãe, ela teve anemia nas 3 gravidez dela. E eu não tive. Então, assim, eu cuidei muito, muito, para ser tudo muito tranquilo. E graças a Deus foi.
E o meu parto era um risco. E o meu parto. E o meu parto. She's my best friend. Ain't nobody got 'em all like mine.